E vamos iniciar agora, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a nossa entrevista como de costume, né? Nós sempre fazemos uma entrevista, né, nesse período, né, que iniciamos os trabalhos aqui da Escola de Finanças desde o mês de março. Sempre trazemos alguém para trazer uma mensagem específica na área financeira, na área contábil, na área administrativa. E nós estamos hoje trazendo uma pessoa também muito competente, muito capacitada. Ele, antes de falar sobre quem ele é, eu gostaria só de dizer que Adailton Gonçalves, ele é morador ali de Parnamirim e já nos conhecemos, eu acho que faz mais de 20 anos aí por aí, né? Uns 15 a 20 anos nós já nos conhecemos, já trocamos, já participamos de muitas experiências interessantes dentro da nossa fé, e graças a Deus temos uma amizade que perdura até hoje. Ele mora em Parnamirim, eu moro em Nova Parnamirim e moramos aqui na mesma região praticamente, né? O nosso querido Adailton Gonçalves é graduado em administração de empresas, pós-graduado também em gestão e segurança pública, é um guarda municipal já com 28 anos nas costas, uma longa caminhada já como guarda municipal. É um empreendedor também ali no próprio município de Parnamirim, juntamente com toda a sua família, os seus filhos, né? Esse ano antes de falar sobre isso, ele também é casado, pai de 3 filhos, né? Depois ele vai falar sobre a família, mas esse ano ele colocou o seu nome à disposição da sociedade e é candidato a vereador pelo município de Parnamirim. Desde já, eu quero dizer, pré-candidato ao município de Parnamirim, mas desde já quero dizer ao querido amigo, querido irmão em Cristo, Adailton Gonçalves, que sinta-se à vontade e abro aqui a oportunidade para as suas primeiras considerações. Ok, meu caro Edivarne, satisfação, grata satisfação estar aqui no seu programa Escola de Finanças, que tem sido uma bênção com certeza para centenas de internautas que acompanham você todas as semanas. Eu quero inclusive iniciar o programa de hoje, aliás, a minha participação no seu programa, Edivardo, eu estou dizendo assim porque nós também apresentamos um programa aqui, vai ser amanhã, isso. Já vou fazer aqui a propaganda, né? Ah, legal. Amanhã temos Soluções em Foco, e aí parece que eu estava apresentando o programa de amanhã, mas vamos lá. Então, vou começar o programa, inclusive me solidarizando, meu caro Edivardo, com as várias famílias que perderam entes queridos, né? Para essa crise que tem sido devastadora na vida de muitas pessoas. Inclusive nós temos pessoas próximas, né? Amigos, eu inclusive tenho amigo que morreu, inclusive faleceu por conta dessa crise epidêmica na própria instituição a qual eu faço parte também ali. Tem várias pessoas enfermas e ou já morreu uma pessoa, enfim. Na nossa própria igreja, enfim, e vemos pessoas de todas as idades falecendo. Então, minhas condolências às famílias dessas pessoas que estão próximas aí e amigos também. E a gente acompanha pelas redes sociais aqui em Parnamirim, várias pessoas perdendo também a vida, então que é lastimável. Que Deus tenha misericórdia, a gente não vê a hora de que isso passe logo e a gente consiga triunfar depois disso tudo aí, né, que a gente não aguenta mais usar esse pano aqui na frente aqui da nossa face, enfim, da nossa boca, enfim, mas é um momento que necessário, né? Tem que cumprir as recomendações aí, exatamente por isso, porque a gente está vendo aí o número de vítimas serem ampliadas, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui dando minha contribuição, dizendo aquilo que nós pensamos e como nós nos posicionamos diante dos mais diversos assuntos aí do nosso dia a dia. Legal. Querido Edivardo. Olha, parabéns também por essa informação que você, essa solidariedade que você colocou aqui, porque é muito importante. Nós queremos também, juntamente com as palavras aqui do nosso querido amigo Adailton Gonçalves, nos solidarizarmos com as famílias, né, que estão passando por esses problemas, né, e que não é fácil, irmão, não é fácil. Amigo
que você está nos assistindo, saiba que o mundo todo está trabalhando para se livrar desse maldito vírus, né? Então, mas eu creio que Deus está no controle, vai fazer muita coisa daqui para frente. Eu acredito que vai passar sim, vai ser logo. Graças a Deus que já está sendo colocado novos protocolos aí, né? Que até então não estavam sendo observados, não estavam sendo colocados em prática por exatamente um desequilíbrio, uma falta de informação aí dos nossos governantes, e agora está se colocando em prática outros protocolos que de repente podem beneficiar e acabar o mais rápido possível essa crise terrível. Pegando já assim o andamento aqui do nosso programa, Adailton, eu gostaria que você nos desse a sua opinião, como deveria ser a relação de um parlamentar com o poder executivo, né? Nós sabemos que cada vez mais essa relação ela está sendo muito dinâmica, né? Mas nós estamos vendo muitas coisas. Então eu gostaria da sua opinião para que os nossos telespectadores soubessem da sua... Certo? E eu sempre tive uma preocupação, eu fico observando a questão de nós termos bancada de oposição, né? Existe a bancada de oposição e tem aquela bancada aliados, né, do executivo, certo? A chamada base aliada do prefeito ou do governador. E eu fiquei me perguntando, por que tem que ter uma base aliada, certo? Por que tem que ter uma base de oposição? Ambos os parlamentares não deveriam todos ser da base aliada do povo, da população? Eles não deveriam estar... porque existe uma oposição por oposição, por exemplo, eles não estão preocupados, muitas vezes, não é com as pessoas ou com a situação da cidade, simplesmente por ser oposição. Eu não sou do partido do prefeito, me elegi fora da bancada do prefeito, então, ou do governador, ou do presidente. Então, o que ele mandar, ainda que seja bom para a sociedade, eu vou votar contra. Não vou dizer eu, certo? Estou dizendo assim, a atuação de como é hoje, como funciona hoje. E eu acho isso de uma mesquinharia, de uma pobreza muito grande, que precisa mudar essa relação. Acho que não deveria existir. Na minha opinião, é algo totalmente antagônico ao que se é praticado há décadas. Acho que desde que Cabral veio aqui no Brasil, desde que se instituiu a política, que é assim. Mas deveria ser dessa forma, a gente tem que, no mínimo, questionar. Né? Deveria ser dessa forma. O parlamentar não deveria ser, de fato, aliado da população, das pessoas. Então, quando o prefeito, o governador ou a governadora mandasse algo que fosse bom para a população, ele não deveria votar a favor da população? Mas hoje, como é que funciona? Ele ou ela, parlamentar, vota de acordo com com o partido ou a favor ou não do governo e não do povo. Então não se tem aquela preocupação de se é bom ou não para o povo. E a gente tem vários exemplos. É verdade. Agora mesmo no governo federal, a gente vê o presidente manda algumas coisas que é de interesse da população. Aí a oposição, por oposição, por exemplo, a bancada esquerdista, por exemplo, fecha os olhos para o povo. Ou do Centrão, por exemplo. Aí simplesmente, não é da minha bancada, não eu sou oposição devia ser oposição ao presidente, mas não ao povo. Se ele mandou algo que é notadamente favorável às pessoas, à população, por que não votar? Por que não votar com... Então, esta relação, eu acredito que deve mudar, tem que mudar. Aliás, inclusive, essa crise epidêmica essa pandemia aí terrível, tem que trazer alguma lição de positivo para a gente tem que repensar muitas coisas, inclusive, por que não, esta daí, o parlamentar, ele é para defender os interesses das pessoas e não o seu próprio interesse ou interesses partidários, interesses do partido, né? O interesse de quem ele defende, no caso, ele está defendendo. Se ele é da bancada, da base parlamentar do prefeito ou do governador, então ele não está defendendo o povo, ele está defendendo o prefeito, o executivo. Faz sentido isso? Isso aí. Uma vez que ele está
ele está ali para fiscalizar. Pronto, ele está para fiscalizar o executivo. Então, por que ele tem que ser da base aliada? Certo? Então, é estranho isso e, na minha opinião, isso precisa mudar. Ser revisto. Na verdade, Adeilton, isso aí já virou uma cultura, né? Já é cultural de anos e anos, décadas e décadas. Nós estamos vendo cada vez mais essa cultura de partidária. Ou seja, se é para fazer um saneamento, mas o meu partido ele não é a favor, então eu vou pelo partido ou eu vou pensar no benefício para a população. Então, muitas das vezes, o político ele recua em prol do partido. É isso que nós estamos discutindo agora. E, realmente, essa cultura ela tem que ser extinta. Porque o político, de uma forma geral, ele nasceu para ser um representante do povo. Ele é um representante do povo, né? E pegando essa informação, na crise atual, como você tem observado a atuação dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados e da nossa própria governadora? Como é que está sendo a sua visão perante tudo que está acontecendo aqui na nossa região? Vamos colocar também o prefeito também aqui. O prefeito de Parnamirim. Todo mundo mesmo vai lá e vamos dizer aí como é que eu observo a atuação deles aqui no nosso estado. Sinceramente, eu tenho visto com muita tristeza, com muito pesar. Agora há pouco estava falando de pesar em relação às mortes, mas também de pesar pela atuação lamentável, lastimável, né, dos nossos atuais, aqueles que exercem mandato, aqueles que atualmente deveriam estar nos representando na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, no Governo do Estado. Mas o que nós vemos é aquilo que a gente falou agora, trabalhando somente em prol de si mesmo. Porque, por exemplo, eu procuro um vereador, eu não vejo nenhum vereador, por exemplo, lá em Parnamirim, com exceção de 1 ou 2. Nós temos 18 lá. 18. Então, 18 vereadores. Onde estão esses vereadores? São da base aliada do prefeito? Alguns agora estão saindo da base aliada e estão fazendo o quê nesse momento? Mesmo como base aliada, não deveria estar servindo as pessoas, não deveria estar... São 18 vereadores fora a equipe, né? Pois Cada equipe de 20, 30, 40... Perfeita. Não deveria estar junto do povo, procurando saber os anseios, o que está passando. Pergunta a um deles, eles não sabem o sofrimento que eles estão passando aí, são muito... Tá? É um desespero total aí de várias famílias que não tem a crise, não tem como conseguir o seu rendimento. Muitos perderam o emprego exatamente por causa dos decretos aí estabelecidos pela governadora e pelo próprio prefeito, porque o prefeito lá de Parnamirim é Ctrl-C, Ctrl-V. O que a governadora vai, ele só copia e cola lá no município dele, no município de Parnamirim, né? Ou então ver o que outros estão fazendo, mas essas coisas assim de solução mesmo que é bom, a gente não vê a prefeitura fazendo lá, né? Então nós vemos assim com muita preocupação, porque, por exemplo, deveria nesse momento, meu caro Edivardo, uma união, todo mundo se unir em torno de uma solução única, que é o que? Preservar as vidas das pessoas, preservar o emprego, porque emprego também é vida. Sem renda, como é que vai ter vida? Como é que vai manter as famílias? Como é que vai manter... E a gente vê essa união, a gente vê essa preocupação de o parlamentar, peraí, vamos se unir aqui, vamos se reunir todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Alguém tem que falar alguma coisa. Você vê alguém falando? Não. Na mídia aí? Algum deputado? Nós temos quantos deputados aqui na Assembleia Legislativa? São vários. Quantos vereadores tem aqui em Parnamirim? Quantos tem em Natal? E qual deles você vê com essa preocupação de estar junto das pessoas, dizendo, olha, eu estou dizendo... São raros. Está aqui a situação, olha, cadê? O pessoal está aqui desesperado. E tal. Então, aí, agora, mais recentemente, nós vemos, né? A governadora finalmente teve uma atitude, né? Que ela chamou, eu achei bonito o nome, inclusive, certo? Que foi o Pacto pela Vida, né? O Pacto pela Vida, ela reuniu os prefeitos, e aí eu disse, opa, agora pelo menos vai sair alguma coisa de legal, de bom para a população, porque o Pacto pela Vida remete a algo bom, né? Algo importante, né? Que vai realmente preservar a vida, o emprego, a renda e tal. Então, quando a gente foi ver na prática que realmente era o Pacto pela Vida, nada mais é, senhoras e senhores, meu caro internauta, do que a questão da repressão
repressão, esta é a palavra, usando as forças policiais, a força de segurança, que eles não têm nada a ver com isso, eles estão apenas cumprindo ordens do executivo, que determina lá, né? E eles vão cumprir os mandatos lá, como nós vimos aí no Alecrim, por exemplo, ali em Natal, em lugares da cidade, aqui em Parnamirim também. Quem estava sem máscara ou com comércio aberto, com algum tipo de, o que eles chamam de aglomeração. É interessante, Adailton, que nós temos visto até em outros estados isso acontecendo, e de uma forma assim muito radical, ao ponto de você pegar uma pessoa passeando na praia sozinha, sem ninguém. Eu acho que tinha mais de 1 quilômetro de distância para outra pessoa, e a pessoa ser algemada porque estava na praia. E vale salientar, a praia, ela é um território federal, é um território da Marinha. Então nenhum poder estadual e nenhum poder municipal pode atuar sem uma autorização. E mesmo que ela viesse a atuar nessa região de uma praia, ela poderia usar do bom senso. Eu estava vendo também, Adailton, que um surfista estava lá dentro do mar, pegando a sua onda, sem ninguém, sozinho, quando ele botou os pés fora do mar, estava na praia, os policiais caíram em cima como se fosse um marginal, não, um delinquente. Pior foi um que eu vi aí, de um comerciante, ele estava lá vendendo, lá, né? E aí foi abordado pelos policiais, certo? E aí algemaram o rapaz lá, algemaram sem necessidade nenhuma, nesse caso aí, eu defendo aí as forças de segurança, obviamente, eles têm que fazer o trabalho dele, mas nesse caso específico aí, está bem claro no vídeo, que houve aí sim um abuso de autoridade, porque não havia necessidade, o rapaz ele ia realmente fechar a loja, estava caminhando para isso, teve até uma crise de convulsão na hora, inclusive, talvez pela preocupação dele lá. Por que a gente não pode ter mais esse direito de ir e vir? O que é que esse decreto, você falou impacto, né? O que é que esse pacto está trazendo? Será que ele não está trazendo mais uma, digamos assim, uma amarra? Ou uma amarra para deixar você preso, sem saída, porque você precisa trabalhar, você precisa desenvolver, você precisa ter renda. Aí muitas das vezes o autônomo ele precisa sair de casa, e agora você está amarrado, você não pode mais sair. E agora? Pois na verdade esse endurecimento, digamos assim, por parte do governo em relação à rigidez de querer controlar, porque a única coisa que a governadora faz aqui no estado, que a gente vê, de mais efetivo, pode ver, ela não faz nada, e olha que vem recursos volumosos federais, chegaram aqui, inclusive eu queria até perguntar aos parlamentares, que nós falamos aqui há pouco, onde estão os parlamentares para fiscalizar, certo? Esses recursos federais e o destino dele, porque a gente não vê. Está aí a quantidade de leitos totalmente insuficientes, né? Então, na prefeitura também de Parnamirim também do mesmo jeito. Cadê os nossos vereadores para fiscalizar a utilização desses recursos, a quantidade desses recursos e a aplicação dele para, de fato, ter o pacto pela vida e ajudar as pessoas? Mas, na verdade, meu caro Edivardo, esse endurecimento aí, que ela não quer chamar de lockdown, e quer chamar, ao invés disso, quer chamar um nome bonito, mas é só falácia, de pacto pela vida, na verdade, uma declaração de incompetência sim, porque não usou os recursos públicos para a construção de novos leitos, ou demorou muito para fazer isso, está demorando, na verdade está patinando em tudo, na verdade, esse governo aí, infelizmente, é uma lástima, nós temos que admitir isso, vivemos num estado onde tem esse tipo de gestão que realmente só tem da boca para fora conversa fiada, e ação efetiva mesmo para ajudar a população, porque poderia assim fazer, totalmente ineficiente, ineficaz, inoperante, o que é uma tragédia aqui. Nós estamos vendo aí pelos números, né? Uhum. E olha que detalhe, viu? Segundo o secretário de saúde aqui do nosso estado, ele não queria só que tivesse essa quantidade de mortes, não. Sim. Tem 400 e poucos, mas ele já tinha estimado aí 11 mil, tem 400 e poucos. Agora imagina aí se tivesse
que com 400 e pouco tem esse endurecimento, imagina aí, se fosse 11 mil, o que é que essa governadora faria aí de endurecimento, mas sem dar nenhuma contrapartida para ajudar realmente a população que está lá na ponta sofrendo porque não tem nenhum auxílio de ninguém. Isso, e vale salientar também, Adailton, que nós estamos sempre observando que o dinheiro, ele vem. A solução federal, ela chega, mas muitas das vezes trava. Eu tenho visto, Adailton, que em um estado aqui vizinho, do Ceará, o governo federal enviou até ambulância. As ambulâncias estão lá todas debaixo de uma garagem e não estão sendo usadas, sabe por quê? Porque tem lá dizendo que é do governo federal. Mas o político, ele não foi criado, não foi gerado, não nasceu para o povo, pelo povo. Por que agora não? Porque o governo federal está mandando ambulância e eu não vou usar porque foi o governo federal. Então, é um absurdo. A gente está vendo assim, muitas das vezes a gente se assusta até, porque a gente nunca viu uma coisa tão absurda como está acontecendo hoje, né? Considerando as políticas de isolamento adotadas pelos governadores e prefeitos, né? Essa política de isolamento que já vem se arrastando, pode-se dizer que foram feitas estranhas e repentinas atitudes. Eles tomaram, né? Mudanças, buscando o quê? Uma reabertura frente ao avanço da doença. Eles de repente mudaram, fizeram uma reabertura e daqui a pouco fecha tudo, como agora está sendo feito. Eu pensei que ia ser mudado isso, mas cada vez mais a gente está vendo assim a coisa crescendo, ao contrário, não é? E estamos diante de uma tentativa de reabrir para garantir. Será que isso não é para garantir as eleições de 2020 ainda? Será que isso, de repente, eles estão tomando certas atitudes de fechar agora tudo e brevemente fazer uma abertura, e isso não vai gerar para a população mais receios, mais entraves diante das suas necessidades, sabe? Então, e isso também, será que isso, nós como eleitores, temos que pensar, Adailton, como um fiscal. Antigamente nós éramos eleitores sem nenhum estudo, sem nenhuma participação de aprofundamento daquela pessoa. Hoje não. Hoje nós somos verdadeiramente fiscais do poder político, nas 3 esferas, na esfera municipal, estadual e federal. Então, nesse contexto, as melhores... O que é que eu vejo, o que é que você enxerga como as melhores possibilidades que nós poderíamos oferecer, né, e fazer diante dessas coisas estranhas que estão acontecendo? Qual seria uma solução, já que o seu programa é Solução em Foco, toda terça-feira, à noite, qual seria uma solução assim na sua visão? Rapaz, na verdade, eu sempre sou fã e acredito que existe solução para tudo. Certo? Até para o impossível, nós sabemos que nós mesmos, eu sempre falo o seguinte, que os problemas que existem, né, e são muitos, eles surgem, eu encaro eles como, aliás, todo mundo deveria encarar assim, como desafios. Alguns têm medo de ir para cima, de agir diante do problema e, né, às vezes se acovarda e não faz. Outros simplesmente não faz por negligência, como é o fato que nós estamos falando aqui, né? E há outros, enfim, que colocam por debaixo do tapete, esconde, mas o problema que ele surgiu, se você não resolver, ele vai ficar ali. Enquanto você não tiver a atitude de ir lá e partir para cima para resolver, ele vai ficar ali, vai se acumular e às vezes se acumula, vira uma bola de neve cada vez pior, mais difícil de ser selecionado, e tem que ter alguém para encarar e resolver. E eu digo a você o seguinte, tem solução sim. E como que seria, por exemplo, na minha visão? Na verdade, desde o presidente da República até os vereadores, deveria ter de verdade aí uma união, certo? Porque, por exemplo, aqui em Parnamirim, nós temos aqui, não só em Parnamirim, como também no governo do estado, não existe apenas uma secretaria, não é só a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde
ou o Ministério da Saúde. Existem vários outros ministérios, existem várias outras secretarias, enfim. Então, enquanto a Secretaria de Saúde está agindo, por exemplo, para construir novos leitos, né, com os recursos federais que inclusive vieram emergencialmente, dispensando a licitação, que é exatamente para aproveitar a brecha, né? Por uma questão da celeridade, da urgência, então, de dispensa a licitação. Por isso, sim, a equipe tem que correr atrás urgente e agir para preservar as vidas de verdade. Mas enquanto essa frente estaria trabalhando, a outra frente, juntando todas as demais secretarias, deveria sim estar cuidando o quê? De preservar o emprego, a geração de renda. Nós temos, por exemplo, lá em Parnamirim, uma fábrica só, que é a Bonoi, eu digo nome e sobrenome, que fica ali no bairro de Santos Reis, demitiu de uma vez só. Sabe quantos, pessoal? 150 funcionários. Eu tô falando, né? 150 famílias ficaram aí sem a sua renda. Olha só que fatídico isso aí para uma sociedade. E qual é a preocupação, por exemplo, da prefeitura para resolver uma solução como essa para essas famílias? Eu não vi nada. Não vi uma atitude nenhuma. Vem cá. Todas as secretarias demais? Primeiro que a de saúde já patinou. Nós vimos semana passada o caos que foi lá em Parnamirim, a situação lá, pessoal desesperado, sem atendimento, né? E agora, enquanto a saúde deveria estar funcionando, mas está funcionando de forma bem precária mesmo, já funcionava. Aliás, inclusive, meu caro Edivar, fala-se aí em colapso na saúde, né? Colapso por causa do Covid-19, por causa dessa pandemia, né? Mas, na verdade, o colapso na saúde pública já existia há décadas. Eu acho que desde que eu entendo de gente aqui nesse estado, né? No Brasil todo, né? Mas eu vou falar aqui especificamente do nosso estado, porque aqui é uma incompetência muito grande. Eu digo, é incompetência ou é... Ingerência. Ou ingerência, ou também é porque quer mesmo, porque é causuística mesmo, ele não quer mesmo fazer e pronto. Não é nem incompetência. Simplesmente não quer fazer e não faz, pronto. Só quer ocupar o cargo, a função lá, mas não quer fazer. Eu acho muito interessante, pegando o gancho da Escola de Finanças, que desde já agradeço a sua audiência, é que muitas das vezes alguns cargos específicos eles deveriam ser mais técnicos, certo? Deveriam ser com pessoas bem mais técnicas do que um simples cidadão. Por exemplo, na área da saúde, na área administrativa, na área financeira, eu acho que cada vez mais exige hoje mais técnica. É por isso que o governo federal ele se aliou com muitos técnicos. Eu acho que, desde que eu me entendo de gente, eu nunca vi um ministério tão técnico como esse, certo? Em todas as áreas. E é uma coisa que deveria ser feita na área municipal, na área estadual, não é? E sempre pegando esse exemplo. Né? Aí, só para concluir ainda sobre essa pergunta aí, é o seguinte: o que é que poderia ser feito? Então, enquanto a Secretaria de Saúde estava fazendo a parte dela, o seu dever de casa, as demais secretarias deveriam estar unidas para gerar emprego e renda, para que oferecendo algum suporte à empresa para que ela não demitisse. Por exemplo, nós vimos no estado, eu vi um exemplo de uma prefeitura de Niterói, por exemplo, que ela foi olhar, fez ali uma aliança com os bancos, os grandes bancos, para oferecer empréstimo às empresas. Inclusive pagou o salário durante 3 meses aos funcionários das empresas. Enfim, fez alguma coisa para ajudar as empresas. Por exemplo, aqui poderia, por exemplo, as escolas municipais, tem muitas escolas particulares ou mesmo públicas que a Secretaria de Educação, por exemplo, poderia estar nesse momento fazendo alguma coisa rapidamente, juntar todo mundo, vamos aqui juntar alguma coisa, fazer uma tecnologia aqui para que os alunos não percam o ano letivo e tal, vamos fazer urgentemente, mas não se aproveita esse momento para ficar tipo de férias em casa. Os secretários não poderia estar trabalhando a partir de casa, mas com a solução para não prejudicar a população. E nem todo mundo tem computador em casa, nem todo mundo tem internet em casa. Teria que arranjar alguma solução. Que se quiser, se faz. Se quiser fazer, faz. Nós sabemos disso. Quer ver um exemplo de uma máquina que funciona muito bem aqui no município, no Brasil inteiro, pública, que funciona perfeitamente bem, uma secretaria? É a de tributação, é a de arrecadação. Ela funciona perfeitamente bem. Então, é uma prova cabal de que quando se quer,
se faz com competência. A prova é isso, que a arrecadação ela funciona perfeitamente. Adailton, se o lockdown tivesse sido feito em março e abril, você acha que o efeito dessa não seria melhor combatido a Covid-19 se fosse lá atrás, em março e abril? Eu acho que não justifica jamais o lockdown, é algo extremo, algo totalmente extremo que só se justificaria em último caso. Agora mesmo, ainda aqui no estado, não vejo a necessidade, inclusive, disso aí. O que, na verdade, o lockdown é uma... Por que o lockdown? Por que se estabelece essa questão fechamento, né? Do fechamento total e tal, e a proibição da circulação nas ruas e tal? Por quê? É para exatamente evitar a contaminação, para que os hospitais consigam atender as pessoas que se contagiarem, né? Contaminarem com o vírus, né? Sim, sim. Mas, na verdade, isso, a decretação do lockdown mostra, na verdade, a incompetência mesmo da gestão, porque não se preparou, porque a gestão, o nome já está dizendo, ela tem que se prever, fazer previsões antes e trabalhar antes, e não só apagar incêndio depois, né? Então, a gestão, na verdade, nós sabemos que é um caos aqui no nosso estado. Na sua opinião, Adailton, alguns administradores públicos se aproveitaram do momento dessa pandemia para ilicitamente superfaturar as compras de materiais. Você acha que isso tem a ver com a administração pública? Amigo, Edivar, na verdade, os fatos, né, falam por si. Os fatos falam por si. Nós temos aí várias denúncias no Brasil inteiro de que, aliás, Edivar, é uma lástima dizer isso, é uma lástima ter que viver num país e ter que admitir que algum gestor faz um negócio desse, principalmente num período como esse, tão triste como esse da gestão. Mas os gestores corruptos, né, eles ficam torcendo que apareça uma coisa como essa para decretar aí o estado de calamidade pública, para se aproveitar aí e aí fazer o que eles sabem fazer muito bem, né? No caso, estou falando dos corruptos, né? Isso. E aqui no Brasil não tem isso, né? Só em outros países, não é verdade? Muito bem, é verdade. E isso... Aqui não tem? Eu tenho uma pergunta aqui também, muitas perguntas, eu vou até encaminhar as perguntas para Adailton para responder, ele vai me passar as respostas, eu vou encaminhar para as pessoas que estão perguntando. E a gente está no bate-papo aqui, mas sempre olhando para o relógio, porque nós temos um tempo aqui dentro da Louva RN TV. E desde já eu agradeço a você que está nos assistindo, a você que está participando, enviando perguntas. E ele diz aqui, pode o setor público pactuar com o setor privado? É uma coisa que você já falou, mas é interessante a gente abordar. Sobre questões de impostos. E esses atenderem ao cidadão no que se refere ao combate e prevenção no setor da área sanitária, justamente no momento que vivemos hoje de pandemia, ou seja, fazer essa parceria, né, público-privado, para que venha... Será que isso seria... Claro que poderia. Então, como eu disse anteriormente, as demais secretarias deveriam estar trabalhando exatamente para isso, para ajudar o setor privado aí a gerar renda, a gerar emprego. Por exemplo... existem também escolas particulares, algumas pequenas. Por que não começar, por exemplo, com um projeto piloto com uma pequena? Daria para fazer pelo menos uma, duas, três, quatro, sei lá quantas. Juntar aqui com eles, vamos juntar aqui, fazer a tecnologia para que vocês consigam transmitir aí as aulas e aí as crianças terem lá as suas aulas aí. Isso foi feito? Nada. Por quê? Porque não tem interesse. Alguns só têm interesse apenas na função, no status do cargo, mas o trabalho em si, de fazer mesmo, de querer solucionar o problema. Nós estamos vendo os fatos aí, como eu disse mais uma vez, falam por si que não estão fazendo absolutamente nada. E vale salientar que a parte privada, né, as empresas, elas são muito sofridas, né, nesse momento, estão sofrendo bastante. Já estavam sofridas. Nós tínhamos um índice de desemprego muito alto em Parnamirim, por exemplo. Eu falo por Parnamirim, que é a minha cidade, né? Mas, na verdade, no Brasil inteiro. E agora agravou-se mais ainda. E o pior, não vemos nada de solução de apresentar do poder público, né? Apresentar para a sociedade, estamos fazendo isso para preservar o emprego. Mas é uma ideia muito interessante essa parceria. Eu acho que fica o gancho, né? Fica o gancho aí para... E eu queria eu sei que o tempo já está acabando, eu queria falar o seguinte: a gente tem que pensar a curto, a médio e a longo prazo. Quando terminar a crise, essa crise vai terminar, em nome de Jesus, já tem que acabar. Amém. A gente tem que ter esperança que vai acabar logo. Isso. E quando acabar,
os homens públicos precisam estar preparados, inclusive, para o pós. Como é que vai fazer? Isso. Então, por exemplo, a questão aí da parceria do público-privado que foi colocada pelo nosso internauta, a sociedade como um todo, na verdade, precisa se reinventar. Os governadores, os prefeitos e tal, precisam estarem renovados. Eu acredito que tem que ter uma renovação. Replanejamento, né? Eu acredito que precisa ter uma renovação, as pessoas têm que ter gente lá com novas ideias, que realmente façam realmente o que precisa ser feito, se reinvente, para dar uma resposta à sociedade. Por exemplo, diminuir a carga tributária, facilitar a vida do empreendedor e não colocar ali, dificultar a sua vida, enfim, fazer de tudo que possa ser feito para estimular de novo o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é que gera emprego, gera renda, não é o Estado que gera emprego. E o próprio município, ele fica capitalizado. Né? Quem gera emprego e renda são as empresas. O Estado ele existe para ser um agente facilitador. Só que hoje é o contrário. O Estado é um agente que dificulta a situação em muitos estados, em muitos municípios. Aí não tem nenhum incentivo, muito pelo contrário. Aí os empreendedores, e eu digo isso porque eu sou que são guerreiros mesmo, batalhadores, quem é empreendedor sabe muito bem disso, que são assim, guerreiros, trabalham várias horas por dia, pagam uma carga tributária terrível e não vê nenhum retorno disso, desses impostos para a sociedade. Isso, e desde já eu quero agradecer também a várias pessoas que nos mandaram perguntas, né? Quero agradecer a professora Maria das Graças, a Gracinha, uma pessoa da minha família que nós estimamos bastante, né? Gostaríamos também de agradecer ao professor Aderson, que já esteve aqui conosco, mandou algumas perguntas, já respondemos algumas perguntas dele. Também ao advogado doutor Alan César, que também disse que estaria na audiência conosco, desde já agradecemos. Também queremos agradecer ao professor José Antão, o Antãozinho, muito conhecido nosso, foi vizinho da minha mãe, e nós crescemos juntos ali no bairro do Lagoa Seca. Hoje ele é pastor ali na Zona Norte e advogado também, e professor também, ou seja, parece que só teve professor aqui fazendo perguntas, teve mais pessoas perguntando, mas desde já eu quero agradecer a você que fez as suas perguntas e que nos enviou. Estaremos enviando as respostas pelo Adailton. O tempo é muito curto, a gente não tem como dar sequência, mas desde já agradecemos aí, já tivemos assim respostas bem interessantes. Se você ficou antenado com o nosso programa, com certeza alguns assuntos aqui foram bem abordados, foram bem respondidos, e eu creio que diante desse tema tão interessante sobre responsabilidade social, sobre política social, sobre parcerias do público-privado, sobre vários temas que nós abordamos aqui, eu creio que você foi bem alimentado hoje sobre esse tema. É um tema muito, como é que a gente pode falar, muito instigante, não é, Adailton? E Adailton é um cidadão parnamirense, que ele vai estar à disposição, né, como pré-candidato ali em Parnamirim, mas antes de ser pré-candidato, ele é um funcionário público, ele é um empreendedor, ele tem a sua família envolvida com empreendedorismo também, e acima de tudo é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, que nós temos plena convicção que fará uma boa gestão ali no município de Parnamirim. Deus o abençoe, Adailton, para que em outras oportunidades possamos estar juntos aqui, dando sequência a essas perguntas. Edival, eu queria só falar um pouquinho rapidamente aqui, terminando já a minha participação, já fazendo minhas considerações finais. Olha aí, Soluções em Foco. Soluções em Foco é amanhã, viu, meu amigo Joel, já colocou aí, amanhã à noite, às 19 horas, conto com a sua participação. Amanhã tem coisa boa, muita coisa, novidade amanhã que vai ser colocada no nosso programa, tá bom? Legal. Mas eu quero colocar o seguinte, Edival, eu tenho uma preocupação muito grande, rapaz, com a carga tributária que a gente paga, é uma carga tributária altíssima, uma das maiores do mundo. E o retorno que essa carga tributária oferece para a população, assim, é da pior categoria, né? Infelizmente. Verdade. E o pior de tudo, que mais me indigna como cidadão, é quando você precisa desse serviço, você fica como... O primeiro, quem está na frente da gestão, que foi eleito por você, lhe presta esse serviço como se estivesse lhe fazendo um favor.
um favor. Isso precisa mudar. E a sociedade hoje ainda vê isso como se fosse, ele é um Deus, nossa, que tá fazendo esse favor, um favor para mim. Não é um favor, é uma obrigação, é o seu dinheiro. E é muito dinheiro, na verdade. Isso. Então, isso precisa acabar. E pior, quando às vezes você espera tanto tempo para ter esse serviço, como é o caso do serviço da saúde, por exemplo, alguns até morrem esperando, por exemplo, por um exame, não tem o serviço prestado, né? É absurdo, viu? Não tem esse serviço prestado, ou então, se quiser, tem que pagar de novo. Olha só que absurdo, já paga caríssimo, uma carga tributária terrível, é mal atendido por alguns funcionários, infelizmente, despreparados, e principalmente alguns cargos comissionados, que eu sou muito contra o cargo comissionado, na verdade. Olha. Não sou favorável, porque muitos deles são usados como moeda de troca, moeda de corrupção eleitoral, para cooptar... É cultural, né? Para cooptar, então, aí, partidários, correligionários, enfim, isso é uma lástima. E aí, além disso, né? Aí quando você precisa desse serviço, você precisa pagar de novo. É um absurdo e isso precisa mudar, precisa acabar no nosso município, no estado, enfim, nós precisamos ter uma visão nova e agir em relação a isso para melhorar essa situação. Pronto. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, que com certeza não seremos, assim, nós não vamos mudar isso, essa cultura, né? Mas com certeza estaremos participando ativamente, mais ativamente, né? Dentro desse foco, de fazer mudanças para melhor e sempre prezando pelo bem-estar da sociedade. Tem um pensamento aí, eu gostaria de pedir ao nosso diretor Joilson, para nós encerrarmos, é um pensamento bem interessante que nós preparamos para você, que diz assim, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11, ele diz assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Essa mensagem está no livro de 1 Pedro, ok? Capítulo 3. Então, uma das coisas bem interessantes. Outra coisa também bem que eu gostaria de enfatizar hoje é o dia do pastor. Desde já, todos os pastores na face da terra, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, Parnamirim, mas em toda a face da terra. Eu quero dar os nossos parabéns aos pastores, que Deus abençoe, que Deus derrame sabedoria, derrame graça, derrame misericórdia, e que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre cada pastor que existam na face da terra. Nosso telefone 91016312, o Instagram Escola_Financas. Desde já fica aí o nosso recado. Agradecemos do fundo do coração a sua participação, agradecemos a sua companhia, que Deus abençoe, forte abraço e até segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.